eu separei ainda, né, 3 temas importantes, temas comuns aí às sociedades, que podem aparecer e que vale a pena a gente ver, já dá para perceber, portanto, que o grande carro-chefe da prova de direito empresarial é o direito societário, né? Das 5 questões a gente tem 2, às vezes 3, só de sociedades, né? 3 temas, cara. Primeiro tema que eu separei para você, responsabilidade de sócio, mas não é responsabilidade de sócio de acordo com o tipo da sociedade, não. Responsabilidade de sócio nessa linha. Estou numa sociedade, eu, Ádila e Tássia, resolvo sair dessa sociedade, como é que fica a minha responsabilidade? Ou então nessa sociedade entre eu, Ádila e Tássia, Manu resolve entrar e virar sócia também numa sociedade em funcionamento. Como é que funciona isso? Meus amigos, para qualquer tipo de sociedade, o funcionamento é o mesmo, muda nada, 0 Kelvin, né? Você já sabe, né? Física, Kelvin, temperatura absoluta, quando é 0, é porque não muda nada mesmo, mas é nada mesmo. Qual é o tratamento que a gente tem? O sócio que sai de uma sociedade, ele continua a responder por obrigações sociais por até 2 anos da sua saída. Ou seja, se o cara sai hoje, 20 de agosto de 2012, ele continua a poder responder por obrigações sociais até 20 de agosto de 2014, porque o sócio que sai continua a responder por suas obrigações sociais por até 2 anos. De outro lado, o sócio que entra na sociedade responde pelas obrigações sociais anteriores à sua entrada, tá? E não tem essa de eu não sabia, né? No direito empresarial você não pode dizer eu não sabia. Todo direito empresarial presume que você sabe, porque todo mundo no direito empresarial é profissional, né? Tá? Então, é isso. O cara que sai continua a responder por 2 anos. O cara que entra continua a responder pelas obrigações sociais anteriores à entrada, tá? E aí imaginem, numa mesma cota, estou eu saindo e está Lara entrando nessa sociedade com as meninas, Ádila, Tássia e agora Lara entrando e eu saindo numa mesma cota. Estando numa mesma cota, um sócio saindo e um sócio entrando, esses sócios entre si respondem solidariamente. Isso para qualquer sociedade, velho. Nós temos 9 tipos de sociedade, para qualquer uma delas funciona igual. O sócio que sai continua a responder pelas obrigações sociais por até 2 anos. O sócio que entra responde pelas obrigações sociais anteriores. Se na mesma cota houver um sócio entrando e outro saindo, eles entre si responderão solidariamente. Tranquilo? Segundo tema comum de sociedade importante, responsabilidade dos sócios por obrigações sociais. Isso já foi. Segundo tema, personalidade jurídica da sociedade, início e fim, né? Quando é que uma sociedade adquire personalidade jurídica e quando é que a personalidade jurídica dela acaba? Meus amigos, a sociedade ela vai adquirir personalidade jurídica quando ela registrar os seus atos constitutivos no órgão competente, né? E aí, só aí ela vai adquirir validamente personalidade jurídica, tornando-se pessoa jurídica. Vale a pena os senhores, senhoras e senhoritas saberem o quê? Que existem 2 sociedades no direito brasileiro que não têm personalidade jurídica, né? Apenas 2. Dos 9 tipos, apenas 2 não têm personalidade jurídica. Primeira sociedade que não tem, sociedade em comum. Meus amigos, a sociedade em comum, né, esse nome, sociedade em comum, é o nome que o Código Civil atualmente dá para as antigas sociedades de fato ou sociedade regular. De fato, porque o contrato era só verbal, e regular, porque o contrato era escrito, mas estava de gaveta, não tinha sido levado a registro, tá? Hoje a gente fala sociedade em comum. Essa não tem personalidade jurídica porque ela não está registrada. E outra importante é a sociedade em conta de participação. Meus amigos, a sociedade em conta de participação, ela não vai adquirir personalidade jurídica, nem mesmo se registrar. Nem mesmo se registrar, é o que nos diz
o 993 do Código Civil. Essas duas sociedades não têm personalidade jurídica, todas as outras terão, a partir do seu registro no órgão competente. E aí, meus caros, para a gente saber qual é o órgão competente para registro, a gente tem que ver o quê? A gente tem que ver se a sociedade ela é empresária ou sociedade simples. Por quê? Regra geral, órgão de registro da sociedade empresária, junta comercial. Órgão de registro da sociedade simples, pessoa jurídica. Essa regra geral já apareceu na sua prova anterior, tá? Essa regra geral já apareceu na sua prova anterior. Órgão de registro da sociedade empresária, junta comercial. Órgão de registro da sociedade simples, cartório de pessoas jurídicas. Registro público de empresas mercantis, registro civil de pessoas jurídicas. Para a sociedade simples, temos duas exceções, uma das quais já apareceu na sua prova, e apareceu não nas questões de empresarial, mas nas questões de deontologia, que era exatamente o quê? A sociedade de advogados. Meus amigos, a sociedade de advogados é uma sociedade simples, né? Apesar de que alguns, né, dos seus futuros colegas de profissão às vezes apresentam, né? Trata-se de uma atividade intelectual de natureza científica, né? Apesar da loucura que a galera faz por aí, né? Vejam vocês, né? Eu acho que é por talvez o tamanho apreço que eu tenho, né, pelo direito do trabalho, isso é fato público e notório, né? Me mandaram a última, né? Sabe qual foi a última? Fulaninho de tal tem entrado com uma ação, né? Com uma ação, né, na Justiça do Trabalho, pleiteando acidente de trabalho, porque ele teria adoecido em razão da sua atividade. Sabe qual foi a doença que ele colocou na petição inicial? Fimose, velho, né? Eu acho que nem se o cara for ator pornô, o cara pega fimose em razão da sua ocupação profissional, né? Mas ainda assim, a atividade de advocacia é uma atividade intelectual de natureza científica, tá? Porém não é registrado na junta, no cartório de pessoas jurídicas, é registrado perante a OAB. Essa também já apareceu na sua prova. A segunda exceção ainda não, deve estar esperando por você agora dia 9. Segunda exceção é a cooperativa, tá? A cooperativa, meus amigos, sempre foi considerada para o direito brasileiro sociedade simples, mas ela nunca foi registrada perante o cartório de pessoas jurídicas. O órgão de registro dela, mesmo sendo sociedade simples, é a junta comercial, tá? Essa ainda não apareceu em primeira fase de OAB, pode aparecer na sua agora dia 9, fique esperto com isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para os senhores, para as senhoras e para as senhoritas? O registro na junta comercial não vai dizer que alguém é empresário ou não. O registro ele serve hoje para quê? Em nível de direito empresarial, para dizer se eu estou diante de um empresário regular, porque registrado, ou de um empresário irregular, porque não registrado. Porque veja, a sociedade cooperativa se registra na junta, mas ela não é sociedade empresária, ela é sociedade simples, independentemente da atividade que ela faz. Tranquilo com isso? Meus amigos, último tema comum para a gente começar a enveredar para os temas específicos aqui dos outros ramos do direito empresarial, que é exatamente o nome empresarial. Meus amigos, esse é um tema fundamental, Às vezes a resposta que os senhores precisam para dar numa questão objetiva está exatamente no nome empresarial da sociedade apresentada na questão, né? Veja, os senhores verão as normas sobre nome empresarial, todas elas no Código Civil, a partir do artigo 1155 até, salvo engano, artigo 1165, 1166, 1167. Tudo de nome empresarial está aí, vale a pena os senhores darem uma lida. E o que é que não pode esquecerem? O que é que não pode esquecerem? Nós temos 3 espécies de nome empresarial, que é o nome que o empresário vai utilizar para adquirir direitos e contrair obrigações. 3 espécies de nome empresarial. De um lado, a firma individual, nome específico para o empresário individual, firma individual, e de outro lado, a razão social e a denominação para as
pessoas jurídicas empresariais, tá? Firma individual para o empresário individual e denominação e razão social para as pessoas jurídicas empresariais. Quais são as diferenças desses nomes? É que quando o nome empresarial é do tipo firma ou razão, esse nome, meus amigos, é montado em cima do nome civil, ora do empresário individual, ora do nome dos sócios. Era como se a gente fosse montar uma sociedade aqui entre todos nós e a gente montasse como nome de sociedade o quê? Giovanni Magalhães Confecções e Companhia, né? Como está montando aí com o nome de sócio, esse nome é um nome empresarial do tipo razão social. Agora, se você pegar um nome abstrato para constituição do nome desta sociedade, nome abstrato, entendo o nome que não é nome de sócio, esse nome empresarial será do tipo denominação. Seria algo como se a gente fosse montar entre nós aqui a mesma sociedade anônima de confecções e a gente viesse a colocar o nome dela de Delta Confecções S.A. Não é? Delta não é nome nem é sobrenome de nenhum de nós. E a base do nome empresarial que nós montamos. Nome empresarial do tipo denominação, portanto. Tá? Então, para ser denominação, você não usa nome de sócio para, né, usando o nome de sócio para montar, a regra geral você tem firma. Só que a gente tem, meus amigos, eu diria, 3 situações específicas que a gente precisa compreender, tá? 3 situações específicas que a gente precisa compreender em nível de sociedades. Primeiro, na sociedade limitada. Cara, na sociedade limitada, essa distinção entre firma e denominação, isso é feito de maneira excepcional. Note, na regra geral, firma e denominação varia pela ausência ou presença do nome de sócio. Na limitada, não. Na limitada, meus amigos, vai ser pela ausência ou presença do objeto social. Daí que, se a gente montasse, né, a Giovanni Magalhães Confecções Limitada, esse nome empresarial, apesar de ter nome de sócio, por indicar o objeto, é denominação. Agora, se fosse Giovanni Magalhães e Companhia Limitada, ponto final, seria agora firma, né? Como eu costumo dizer, né? Nome empresarial de sociedade limitada agora para dar firma, tem que ser aquele nome empresarial tipo do sertanejo, fulano de tal e fulano de tal, só, porque se botou o objeto social, vai virar denominação, já que a diferença da limitada é você ver se tem objeto social ou não no nome empresarial. Beleza? SA, por sua vez, independentemente de como seja feito o nome dela é sempre denominação, sempre. E aí, cara, é denominação tanto a Credicar SA, administradora de cartões, quanto a Gerardo Bastos SA, onde o pneu é um pneu, tá? O Gerardo Bastos, eu diria o vô, né? Já tem a 3ª geração da Gerardo Bastos lá, né? Ele ainda é vivo, é nome de sócio, mas SA é denominação. Você viu que é nome de sociedade anônima, a ponte sem medo de ser feliz, é denominação, tá? E a 3ª situação, meus caros, esse vem sempre, tá? Esse item vem sempre. Como é que é o nome empresarial da sociedade em conta de participação? Resposta, ela não tem nome, ela não tem personalidade jurídica, né? Se ela não tem personalidade jurídica, como é que ela vai querer ter nome? Já que o nome é um atributo, né, da personalidade, né?